pessoal! Estamos aqui hoje para mais um estudo de lei seca, com alguns comentários aí no meio da leitura, para tornar esse estudo um pouco mais dinâmico, tá? Hoje a gente vai ler do artigo 1 ao 12 do Código Penal, parte geral. Vamos lá, a parte geral, título 1, diz da aplicação da lei penal. Então, vamos estudar a aplicação da lei penal, tá? Vai do 1 até o 12 mesmo, tá? Que finaliza esse título. Artigo 1º vai falar sobre a anterioridade da lei. Então, aquele clássico artigo: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, é bem isso, né? A gente não tem crime. Para a gente ter um crime, precisa de uma lei definindo anteriormente, não pode ser depois. E para ter pena, a mesma coisa, precisa ter uma lei dizendo que vai ter pena para aquele crime, né? Previamente aí a prática desse crime, certo? O artigo 2º fala sobre a lei penal no tempo, tá? Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, o artigo 2º nada mais é, na verdade, que uma consequência do primeiro. Veja, lei posterior que considere crime, né, a prática daquele ato, não vai atingir aquela pessoa que praticou o ato previamente, né? Por quê? Porque a gente precisa de uma lei prévia, né? A lei posterior, parágrafo único, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória, transitada em julgado. Então, é bem aquilo, né, do indúbio pro réu, né? É bem aquilo assim, na verdade, é um favorecimento sempre ao agente, né? Então, se a gente tem uma lei posterior à sentença condenatória transitada em julgado, que venha de algum modo favorecer aquele agente, aí sim ela pode ser aplicada a fatos anteriores, né? Então, só se ela favorecer, se ela assim prejudicar, não, né? Lei excepcional ou temporária, agora no artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, né? Então, a lei excepcional, perdão, ou temporária, ela se aplica então ao fato praticado só durante a sua vigência, tá? Mesmo que tenha aí depois decorrido o período da sua duração, né, ou cessado as circunstâncias que a determinaram. Agora, artigo 4º sobre tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, é aquela velha história. Quando que eu considero o crime praticado? É no momento da ação ou do resultado? No momento da ação ou omissão, tá? Agora, sobre territorialidade, artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, crime cometido no território nacional, em regra, aplica a lei brasileira. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, que mais, né, que é território nacional, além, né, da nossa terra firme aí? É o quê? São as embarcações e aeronaves
brasileiras, tá? Que tenham natureza pública ou que estejam a serviço do governo brasileiro em qualquer lugar que elas se encontrem, tá? Agora, se estas forem de propriedade privada, aí elas vão precisar estar no espaço aéreo ou em alto mar que seja correspondente ao do território brasileiro, tá? Então, público, em qualquer lugar. Privado, tem que estar em território brasileiro. Parágrafo 2º agora. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquela em pouso no território nacional, em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Então, aquela mesma lógica, né? Se for privada, né? Ainda que sejam aeronaves e embarcações estrangeiras, se elas forem de natureza privada, vai aplicar a lei brasileira se elas estiverem aqui no espaço aéreo, né? Ou no mar, né? Que seja do Brasil, né? Então, também é considerado aí para aplicação da lei brasileira. O artigo 6º vai falar agora sobre lugar do crime. Então, a gente viu o tempo do crime no quarto, agora o 6º sobre lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, tá? Então, enquanto no artigo 4º fala que o crime vai ser considerado praticado no momento da ação ou omissão, o artigo 6º ele fala que o crime ele vai considerar como sendo praticado no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado, uns dois, né? Aí. Agora, aquele artigo chatinho, hein? Artigo 7º da extraterritorialidade. Diz, muita atenção agora, ficam sujeitas à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, vão ser situações que estão ocorrendo no estrangeiro, mas vai caber o quê? Lei brasileira, tá? Então, por isso que é extraterritorialidade. Então, inciso 1. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, o presidente é o todo bom, né? Todo poderoso. Então, sempre quando tiver crime contra a vida ou a liberdade dele, não interessa onde, aplica-se a lei brasileira. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, dos estados, do Distrito Federal, do território, do município, da empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, tá? Outro caso aí também, aplicando a lei brasileira, se for contra o patrimônio ou a fé pública aí dos nossos entes federativos, bem como empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço, né, que são aí os agentes públicos. Então, ainda que os agentes públicos estejam lá no exterior, se eles praticarem crime contra a administração pública, vai se aplicar a lei brasileira. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, se um brasileiro, né, for lá matar um monte de gente no exterior, aplica-se a lei brasileira. Inciso 2. Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Então, se o Brasil tivesse obrigado a reprimir, aplica-se a lei brasileira. Praticados por brasileiro. Então, geralzão, se for praticado por brasileiro, ainda que lá no exterior, vai aplicar a lei brasileira. A linha C agora. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados, tá? Então, é o caso, né, das aeronaves ou dos barcos
que sejam de propriedade privada, lembra, se é de propriedade privada e está no território estrangeiro, poderia aplicar a lei estrangeira, né? Mas se não forem julgados lá, aí vai aplicar a lei brasileira, tá? Agora veja bem, nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. E nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então veja, para a linha 1, tá? A gente tem essa previsão aí do parágrafo 1º, que diz que o agente é punido segundo a lei brasileira. Então, o agente sempre vai ser punido pela lei brasileira, ainda que é absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, veja aí como se fosse uma maior amplitude, é mais fácil aplicar a lei brasileira nesses casos aí. E a gente percebe que são crimes aparentemente de natureza mais grave, né? Vida do presidente, patrimônio, fé pública, administração pública, genocídio, né? Então, mesmo que tenha sido condenado no exterior, vai aplicar a lei brasileira também. No parágrafo 2º fala, nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira, então, para ter a aplicação da lei brasileira, vai depender do concurso das seguintes condições. A linha A. Então, quais são as condições? Veja aí que é mais difícil aplicar a lei brasileira nesses casos, né? Quais são as condições? Entrar o agente no território nacional. Então, a gente tem que vir para cá, né? Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Então, o fato tem que ser punível não só aqui, mas lá também. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então, olha esse requisito. Para ser aplicada a lei brasileira, precisa ser uma hipótese em que se autoriza a extradição. Não ter o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena, né? Então, veja, se o agente for absolvido no estrangeiro ou se ele não tiver cumprido pena no estrangeiro, ou se ele já tiver cumprido pena no estrangeiro, não vai aplicar a lei brasileira nesses casos, tá? Porque isso é um requisito. Linha E. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável, né? Então, se o agente tiver sido absolvido no estrangeiro, a mesma coisa, a mesma lógica, absolvido, perdoado, ou então se tiver extinção de punibilidade, né, não se aplica a lei brasileira. Parágrafo 3º, já só estamos finalizando esse artigo 7º, hein? Depois daqui é só alegria, hein? Parágrafo 3º, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, ser reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então, aqui nesse parágrafo 3º são hipóteses em que vai se aplicar a lei brasileira também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, né? Então, crime cometido contra estrangeiro, por estrangeiro. Então, é um estrangeiro, né, que comete um crime contra o brasileiro fora do Brasil. Vai se aplicar a lei brasileira se não foi pedida ou foi negada a extradição e se houve requisição do ministro da Justiça, né? Então, olha que complicadinho, né? Um estrangeiro lá na França comete um crime contra o brasileiro, tá? Vai se aplicar a lei brasileira? Pode se aplicar, desde que não foi pedida ou foi negada a extradição. E desde que houver a requisição do ministro da Justiça, tá? Artigo 8º. Pena cumprida no estrangeiro.
A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas, né? Então, se tiver uma pena cumprida no estrangeiro e mesmo assim for caso de punição aqui no Brasil, essa pena estrangeira ela vai atenuar a pena imposta no Brasil se a natureza da pena imposta for divergente. E vai ser nela computada se for idêntica, tá? Artigo 9º. Eficácia de sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis, né? Então, a sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado a reparar o dano, ou ainda para sujeitá-lo à medida de segurança, tá? Parágrafo único. A homologação depende, para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. Então, reparação de dano, restituição dos efeitos civis, você vê essa natureza civil mesmo, né? Então, depende de pedido da parte interessada. B. Para os outros efeitos, que é sujeição à medida de segurança, depende essa homologação da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado de requisição de ministro da Justiça, certo? Então, precisa aí, né, para sujeitar a medida de segurança, precisa que exista tratado de extradição com o país, né? Ou então de requisição do ministro da Justiça. Artigo 10. Importante. Contagem de prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Calendário comum, né? Importante. O dia do começo inclui, tá? Então, o dia do começo está incluído no cômputo do prazo. Artigo 11. Frações não computáveis da pena. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Cruzeiro, meu Deus, né? Então, não são computadas aí, na verdade, o quê? Nas penas privativas de liberdade, nas restritivas de direito, as frações de dia, tá? Então, se der que o condenado tem que cumprir, sei lá, 350 dias e meio. Então, eu falo o quê? Que é 350 dias, porque não se considera. Cruzeiro é moeda, né? Então, não se considera as frações, né? Só os inteiros. Legislação especial. Artigo 12, para finalizar, hein? As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, essas regras aí gerais vão aplicar aos fatos incriminados por lei especial, salvo se nessa lei especial tiver regras aí, essas regras de contagem de prazo, de eficácia de sentença estrangeira, de extraterritorialidade, de lugar do crime, tempo do crime, né? Lei penal no tempo, tudo isso, se tiver, né, disposto de modo diverso na lei especial, aí não se aplica o artigo 12, mas essas disposições, mas em regra elas se aplicam, tá bom? Finalizando aí, muito obrigada, pessoal, tchau, tchau.